Bom dia! Adorar a Deus é um privilégio que a gente compartilha com toda a criação. É a coisa que os salmos pedem para fazer, é o primeiro pedido da oração que Jesus nos ensina, que Deus seja reconhecido e glorificado. Então, lembrando de quem Deus é e de tudo que Ele fez por nós, vamos adorar a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Como igreja, nós somos cidadãos do povo de Deus, ao mesmo tempo que somos parte de muitas nações terrestres. Nesse povo de pessoas tão diferentes, né? Jesus ora pela plena unidade com Ele e para que a gente seja santificado pela verdade que vem dele. Então, pensando nessa unidade entre pessoas diferentes que Jesus quer de nós, e no dia que nós vamos finalmente todos juntos cantar pela glória de Deus, vamos cantar a próxima música. Desde os confins da terra ao mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda a eternidade.
nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana. A igreja continua abençoando algumas famílias com a cesta de amor e durante a quarentena a sua ajuda é ainda mais importante. Você pode colaborar doando alimentos, material de limpeza ou produtos de higiene pessoal. Agende um horário para trazer a sua doação para a igreja. Olá, eu tô aqui para fazer um convite para vocês que são os visitantes que têm nos acompanhado de forma online, mas que ainda não tiveram a chance de conhecer a Igreja Metodista Livre de Sorocaba pessoalmente. Para vocês, o convite é para um bate-papo logo após o término deste culto. Assim que a gente terminar, vamos abrir uma sala no Zoom, cujo link vai estar na descrição desse vídeo. Eu te espero lá para contar um pouquinho mais sobre a Emeu Sorocaba, para conhecer vocês um pouco mais também e para a gente ter um tempo de oração juntos. Que você se sinta muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vai ser um prazer ter esse bate-papo com vocês. Por hoje é só. Obrigado e boa semana! 2 Coríntios 9:7 diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você pode continuar contribuindo com seus dízimos e ofertas mesmo durante o tempo da quarentena, depositando ou transferindo para a conta da igreja. Os tesoureiros estão pedindo para utilizar apenas o Banco Itaú, porque vamos deixar de usar o Banco do Brasil. Você também pode ofertar qualquer valor por meio de cartão de crédito ou boleto bancário utilizando o link ou QR Code. Uma outra opção é agendar um horário e trazer o seu envelope até a igreja. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, mesmo quando nós não somos. O Senhor é o nosso pastor, o nosso provedor, nosso Pai. Nos ajuda a ser bons administradores dos recursos que o Senhor nos dá, lidando com responsabilidade e com gratidão. E contribuindo para a tua casa também. Obrigado pela oportunidade de poder ofertar e dizimar. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos para um momento especial de intercessão pela igreja perseguida. Hoje, no domingo da Igreja Perseguida, vamos nos unir em oração por todos os cristãos que estão em missão nesses países e por cada pessoa que vai ouvir o Evangelho. Oremos também para as autoridades que oprimem os nossos irmãos. Senhor Deus, eu te agradeço por esse dia de vida, te agradeço porque a igreja pode estar aqui, Deus, reunida em nome do Senhor, Deus, orando por essas pessoas que estão fora, Senhor, orando por esses países que precisam
muito, Deus, do seu amor, porque eles não te conhecem, Senhor, eles não te conhecem, eles não sabem quão bom é poder viver uma vida onde Deus é o centro de todas as coisas, onde o Senhor é nosso presente diário, Pai. Então eu peço por cada um desses países, Deus, que não conseguem, não têm acesso à sua palavra, ao conhecimento do Senhor, e eu também peço por cada missionário, Deus, por cada pessoa que está no campo, cada pessoa que precisa de força, Deus, precisa de cuidado, precisa da sua atenção, do seu apoio, Deus, precisa da sua presença, Senhor, que o Senhor realmente esteja presente o tempo todo, que o Senhor esteja ali, Deus, com eles, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante não só das questões que o mundo tem vivido hoje, Deus, mas das questões que os países trazem para eles, Deus. Questão de mortes, Deus, perseguição, questão de violência, Senhor, a falta da liberdade, Deus, que nós temos aqui no nosso país, Pai, muito obrigado por isso. Cuida de cada um, cuida de todos esses missionários que estão em campos, Deus, que estão em campos e estão com o coração apertado, Deus, às vezes sentem medo, inseguros, Senhor, mas que o Senhor seja a rocha, Deus, que o Senhor seja a força que eles precisam nesse momento. Cuida de cada missionário, cuida de cada pessoa que está à frente, cuida de cada país, Senhor. Se revela em meio a esse povo, Pai. Essa é a oração da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer agora a leitura do Salmo 100, versículos de 1 a 5. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. Ai Deus, demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu.
povo diverso, mas unido em Jesus. Então a gente vai cantar essa nossa última música lembrando dos nossos irmãos da IMEL. Falando neles, temos alguns aniversariantes dessa semana. Hoje é aniversário da Beth Watanabe. Dia 16, aniversário da Yasmin Franco. Dia 17 é o aniversário do pastor Raul Nogueira, nosso missionário. E também da Tânia Ferreira. Dia 18, aniversário do Oscar Hayashida, no Paraguai, também nosso missionário. 18 também é aniversário do Matheus Boy. E dia 19, aniversário da Bruna Scopel. Então, parabéns, feliz aniversário, que Deus abençoe muito vocês. Aproveita para se lembrar do nosso compromisso de amor que a gente tem uns com os outros. Então dá um abraço se tiver gente junto, e se tiver gente longe, então manda um coração, uma figurinha. O Senhor quer amar através de você. Vamos cantar. Bom ao teu lado estar, junto a Deus vamos sempre louvar, sempre quero te amar. Não seja simplesmente a arte de falar, mas que eu possa sempre te ajudar na hora em que você precisar. Sei que é importante vivemos em união, que não possa haver barreiras em nossos corações, e que o Espírito Santo encha todo o nosso ser do eterno amor do Senhor. Bom é ao teu lado estar, junto a Deus vamos sempre louvar, sempre quero te amar. Não seja simplesmente a arte de falar, mas que eu possa sempre te ajudar na hora em que você precisar. Sei que é importante vivermos em união, que não possa haver barreiras em nossos corações, e que o Espírito Santo encha todo o nosso ser do eterno amor do Senhor, do eterno amor do Senhor. Agora vamos passar para a mensagem. Quem vai trazer a mensagem é a Katsui. Vamos orar por ela. Obrigado, Senhor, pelo culto de hoje, e que o Senhor possa falar através da Katsui, nos dar ouvidos abertos e corações abertos também, para te ouvir e te obedecer. Fala conosco e seja glorificado pelas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, o extremismo islâmico representa uma grande ameaça à igreja. Esse tipo de perseguição aos cristãos não está restrito somente ao Oriente Médio. Ela está também fortemente presente em grande parte da África subsaariana e Sudeste Asiático, assim como em todo o norte da África e Ásia Central. Dos 50 países mais perseguidores aos cristãos, da lista mundial da perseguição 2019, 36 têm como religião predominante o islamismo. Assim que aceita Jesus, um cristão ex-muçulmano é considerado um infiel e traidor. Esse foi o caso do irmão Auel. Quando descobertos, nossos irmãos são expulsos pela família, outros são presos dentro da própria casa. Alguns perdem o emprego e são isolados da sociedade. Muitas mulheres são forçadas a se casar com muçulmanos, e outras são encarcerados e até mortos. Os governos e autoridades locais veem os cristãos como uma ameaça. Por isso, o evangelismo é proibido por lei. Para esses irmãos não existem igrejas, e quando existem, são secretas e clandestinas. Distribuir a Bíblia é considerado um crime.
os direitos humanos básicos não são respeitados. Por isso, muitos cristãos são obrigados a viver a sua fé em segredo, não podendo orar publicamente ou até mesmo se reunir com outros crentes. Eles vivem isolados do corpo de Cristo, mas eles não estão acomodados. Eles estão incomodados com o silêncio e prontos para compartilhar as boas novas que eles também receberam. E nós, como cristãos livres no Brasil, não podemos deixá-los desamparados. Somos um corpo e devemos sofrer com os que sofrem. O desafio deles é perseverar e compartilhar as boas novas onde podem perder a vida. O seu desafio é apoiá-los e ser um com eles. Bom dia, igreja! Como muitos de vocês sabem, eu já viajei por diversos lugares do mundo. E em um desses lugares, eu tive uma experiência muito marcante com a igreja perseguida. Eu estava num país da Ásia, que estava debaixo de perseguição. Já tinha um histórico bastante severo de perseguição à igreja. E eu tive o prazer, o privilégio de me encontrar com o pastor Moisés e a sua esposa. O pastor Moisés, eu lembro como se fosse ontem, ele entrando na sala, um senhor calvo, cabelos completamente brancos, bem magrinho, com a postura meio encurvada. Só que essa aparente fragilidade física escondia um gigante na fé. O pastor Moisés contou como ele e a sua família passaram por diferentes tipos de perseguição até chegar a prisões. E o pastor Moisés contava que ele era preso, mas ele não negava o nome de Jesus, e sempre que ele era liberto, ele permanecia compartilhando de Jesus com as pessoas e pastoreando a sua igreja. Como as prisões não adiantavam muito, os perseguidores começaram a torturá-lo. E mesmo sob tortura, ele não negava o nome de Jesus. Até que chegou um dia, num momento em que a tortura chegou a níveis desumanos. O pastor Moisés já estava acostumado em sentir dor, mas aquela dor foi excruciante demais. E sozinho, no meio de uma cela, numa posição bastante desconfortável, com dores não apenas físicas, mas mentais e emocionais, o pastor Moisés faz uma oração para Deus, dizendo: Senhor, ou o Senhor me leva, ou eu vou ter que negar o teu santo nome. Imediatamente após essa oração, que foi difícil para o pastor Moisés fazer, o Senhor, com uma voz doce e gentil, fala ao seu coração: meu filho, a minha graça te basta. Meu filho, a minha graça te basta. Meu filho, a minha graça te basta. Logo, o pastor Moisés lembrou dessa verdade bíblica que está lá em 2 Coríntios, lembrou que o poder de Deus é muito maior do que a sua própria fraqueza. Ele perseverou, milagrosamente foi solto, e adivinha o que ele continuou fazendo depois que foi solto? Ele continuou pregando Jesus e pastoreando a sua igreja. Vocês devem imaginar, eu tinha 20 e poucos anos naquela época, e o quanto essa experiência para mim revigorou a minha fé. E o pastor Moisés, em momento nenhum, eu vi raiva ou ódio contra os perseguidores. E isso realmente me chamou muita atenção. Porque como vocês viram no vídeo, talvez o começo do vídeo tenha gerado em você raiva, ou medo, ou tristeza, olhando para esses perseguidores como se fossem os nossos inimigos. Mas ao final do vídeo, você vê uma mensagem diferente. Você passa a olhar para aqueles que são perseguidos e o quanto que eles são agraciados, abençoados e usados por Deus na expansão do teu reino. Então, a gente pode escolher, quando a gente fala sobre dia da igreja perseguida, quando a gente ora pela igreja perseguida, a gente pode escolher essas duas posturas. Uma delas é focar apenas no que a gente vê com os nossos olhos humanos, apenas para esses perseguidores e olhar para eles como se fossem inimigos. Ignorando talvez até o mandamento de Jesus que diz para que a gente ame os nossos amigos. E uma outra postura que a gente pode adotar quando a gente fala de igreja perseguida é lembrar que todas essas dores, que todos esses sofrimentos
são não mais do que leves e momentâneas tribulações, que vão se reverter num peso de glória imenso, não só para esses indivíduos, mas para a igreja como um todo. Eu queria desafiá-los vocês, então, a refletir junto comigo na Bíblia, através de outras histórias, sobre essas questões da igreja perseguida. Não é só a gente aqui da IMEL Sorocaba que estamos tratando desse assunto neste domingo, mas outras igrejas ao redor do Brasil também estão orando, intercedendo e refletindo sobre a igreja perseguida. Bom, para começar a nossa reflexão bíblica, eu vou contar uma história para vocês que muitos de vocês já devem saber, mas é de um jovem, também lá com seus 20 e tantos anos, um jovem chamado Davi, que começa a ser perseguido desde muito cedo pelo rei a que ele servia, que se chamava Saul. Essa perseguição se desenrola por anos, Davi vai envelhecendo, Saul também vai envelhecendo, mas Davi, por conta dessa perseguição, é levado para o deserto. E olha só por quantos desertos Davi passa. Você vai encontrar todos os dados mais específicos lá no livro de 1 Samuel, nos capítulos 23 e 24. Davi, ele vai e liberta um povoado no meio do deserto, um povoado chamado Keila, e faz um bem danado àquele povo, só que aquele povo vai e denuncia para o rei Saul que Davi estava lá. Davi tem que fugir, e Davi então vai para o deserto de Zif. No deserto de Zif, ele ouve dizer que Saul está procurando, e ele pergunta a Deus, Deus, será que o pessoal aqui de Zif, será que os zifeus também vão me denunciar? E Deus mostrou para ele que sim, então ele fugiu para um próximo deserto, ele foi para o deserto de Maom. E lá, ele estava indo por uma montanha, o exército de Saul estava indo por outra, ele tinha os seus homens que o seguiam, e Saul tinha um exército inteiro perseguindo esses homens. E quando Saul está quase para pegar Davi e seus homens, eles ouvem dizer que os filisteus, um inimigo lá do rei Saul, um povo inimigo do rei Saul, eles estão atacando Israel. Então Saul deixa de perseguir Davi, volta para Israel. Davi e os seus homens têm um suspiro e eles se dirigem ao deserto em Gedi. Não sei nem se assim se pronuncia direito. E em Gedi, ele chega lá e Saul descobre que ele está em Gedi. Saul corre até lá para persegui-lo mais uma vez. E no meio dessa caçada, Saul, como todos nós, como todos os reis e rainhas mais chiques dessa terra, ele tem necessidades fisiológicas e procura então uma caverna para fazer suas necessidades fisiológicas. Olha que cena cômica. Ele escolhe a caverna justamente em que Davi e os seus homens estão escondidos. Ao ver Saul entrando nessa caverna, todo mundo fica alvoroçado assim, pronto, Davi. Olha Deus preparando para você, dando de bandeja o seu inimigo. Agora é só a gente ir lá e matá-lo. E Davi vai, e ao invés de matar Saul, ele simplesmente corta um pedaço da capa. E quando Saul sai da caverna, Davi chama, Saul, olha o que eu tenho nas minhas mãos. É um pedaço da tua capa. Eu tive chance de te matar, mas eu não vou fazer isso. Eu te respeito, eu te honro. Eu sei que Deus te ungiu. E Saul fica consternado, rola um discurso de arrependimento, mas a gente vê que logo depois passa um episódio bem bacana bom, depois vocês leem lá na Bíblia. E lá no capítulo 26, Davi já está em outro deserto, está lá num lugar chamado Aquila, e ele tem a chance novamente de matar Saul, porque Saul vai com seus homens buscando Davi, e ele está dormindo no acampamento. Só que Davi e os seus espiões, eles conseguem adentrar o acampamento. E eles estão com Saul na frente deles, dormindo. Eles podem matar Saul naquele exato momento. Mas, de novo, temendo ao Senhor, Davi simplesmente pega a lança e depois mostra para Saul, Saul, eu estive com você enquanto você dormia. Eu podia ter te matado, mas eu não o fiz por temor a Deus. A gente começa a perceber que depois de tantos anos no deserto, Davi, ele aprende a observar as coisas não só com os olhos humanos. Eu passei uns dias acampando num deserto, e isso foi lá no Oriente Médio.
E para mim foi uma experiência fantástica, porque as montanhas eram muito altas, era tudo muito seco, mas tinha hora que você não ouvia o som de nada. O silêncio era quase que ensurdecedor. As cores ficavam muito mais vivas. Qualquer verdinho que às vezes a gente observava, ou uma pedra que brilhava diferente, parecia que as cores ficavam até mais vivas. Parece que esses desertos aguçam a nossa percepção da realidade. E eu acho que esse deserto, que não foi só físico, mas também foi espiritual e, quiçá, mental, fez com que Davi adquirisse uma percepção da realidade que ia muito além do que os olhos dele enxergavam. Davi não olhava para Saul simplesmente como um inimigo. Davi olhava para Saul como uma pessoa que carecia do amor e da misericórdia de Deus. E muitos irmãos nossos, das igrejas perseguidas, que têm sofrido em desertos, que têm tido que sair de suas casas, que têm enfrentado tantas dificuldades, esses nossos irmãos também aprenderam a olhar para seus perseguidores não como inimigos, alvos de ódio ou vingança. Eles aprenderam a olhar para os seus inimigos como Jesus olhava, como Estevão olhou, clamando ao Pai que tivesse misericórdia deles, perdoando-lhes, porque eles sabiam que esses inimigos não sabiam o que estavam fazendo. Qual que será a nossa melhor postura diante desses perseguidores da igreja cristã? Qual deve ser o nosso sentimento, a postura do nosso coração em relação a esses que perseguem a igreja? Eu espero que não seja nem de medo, nem de ódio, mas que seja uma postura parecida com a de Jesus. Então, a gente observa que um dos primeiros frutos possíveis da perseguição é o fruto do domínio próprio e fé na justiça de Deus. Davi não trazia para si mesmo a responsabilidade de fazer a justiça de Deus, porque, de fato, Saul o perseguia de forma injusta. Mas Davi sabia que a justiça não estava nas suas mãos, mas estava nas mãos de Deus. Por isso, irmãos, assim como a igreja perseguida tem vivido essas histórias, que mesmo a gente aqui, na Igreja Livre, no Brasil, onde a gente pode expressar a nossa liberdade religiosa, que a gente também, ao enfrentar algum tipo de perseguição, que certamente é bem mais leve do que os nossos irmãos enfrentam em alguns lugares do mundo, que a nossa postura também seja de amar essas pessoas que nos perseguem. Que a gente possa clamar por domínio próprio e confiar na justiça de Deus. O segundo ponto, ainda refletindo sobre Davi, um segundo fruto da perseguição seria refúgio. Olha só que interessante. Nos Salmos, a palavra refúgio aparece mais ou menos 37 vezes. E ela vai uma atrás da outra, e eu vou citar só alguns exemplos para vocês. Salmo 2:12. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Salmo 5:11. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. 7:1. Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Salmo 11:1. No Senhor me refugio. Gente, vocês conseguiram perceber um pouco do sentimento, ou talvez imaginar esse refúgio que os salmistas encontravam no Senhor? Você já teve uma experiência assim, de estar num problema tão grande, ou numa situação tão angustiante, ou às vezes desesperado, não vendo uma saída, e quando você se dirige ao Senhor, você encontra esse refúgio, que é esse lugar seguro, que você lembra quem você é, que você é filho, filha de Deus, que você lembra a quem você está servindo, um Deus todo poderoso e todo gracioso e todo amoroso. Você lembra que as coisas daqui são passageiras, que as dores são passageiras também, que Deus nunca nos dá carga maior do que a gente pode suportar, e a gente se sente nesse refúgio. É muito bom, não é? E é muito interessante pensar que o refúgio, sendo uma experiência boa, ele só acontece depois de uma experiência ruim. Para a gente desfrutar do refúgio que é tão bom,
Geralmente a gente chega nesse lugar de refúgio depois que a gente passa por muitos e muitos problemas. É aí então que a gente vem e se refugia. Não é interessante? E muitas vezes o nosso olhar pragmático, de sempre querer soluções tão rápidas, parece que, poxa, diante do problema a gente tem que logo se livrar da dor. Teve uma experiência bem bacana com o meu sobrinho, o Vitinho, que alguns de vocês conhecem. Na semana passada, a minha irmã postou uma foto de 2 anos atrás. Tava ela e o Vitinho. A gente, ai, que fofinho, olha só que bonitinho como ele está crescendo. Quando o Vitinho olhou para a foto, ele falou, ah, legal. E aí meu pai mostrou essa foto para ele e depois de algum tempo ele chegou para o meu pai e falou, vovô, eu perdi o brinquedo. Aí o meu pai, que brinquedo que você perdeu, Vitinho? Olha os seus brinquedos aqui. Eu disse, não, vovô, aquele brinquedo. Eu perdi. Que brinquedo, Vitinho? O da foto. E aí meu pai olhou a foto de novo e realmente estava a minha irmã, o Vitinho, mas ele estava segurando um brinquedinho que ninguém observou. E ele falou, eu tô com saudade desse brinquedo. E no que ele falou isso, ele começou a chorar, mas chorar de uma forma copiosa. Era um choro do fundo da alma dele. E ele chorou, e ele falou, eu tô com saudade do brinquedo. Meu pai tentava consolar, dizendo, não, Vitinho, a gente pega outro brinquedo. Ah, mas eu queria aquele. E aquele eu perdi, eu não tenho mais aquele brinquedo. E o meu pai foi muito sábio, que ele simplesmente falou, Vitinho, então vem no colo do vovô e pode chorar. E eles ficaram lá, não sei quanto tempo. O meu pai segurando o Vitinho no colo e ele chorando. Acho que o nosso impulso é assim que uma criança está chorando, a gente tenta eliminar a dor dela. Assim que a gente começa a sofrer, a gente tenta eliminar a nossa dor, a gente tenta se distrair, não entrar em contato com os nossos próprios sentimentos. Mas olha qual o tamanho da bênção que a gente pode ter depois de um tempo dolorido. Olha para onde as dores podem nos levar. Podem nos levar para um refúgio. Então, que a gente não tenha medo de fugir de dores, assim como muitos dos nossos irmãos da igreja perseguida não têm fugido de dores. Pelo contrário, ao invés de fugir para os Estados Unidos, ao invés de fugir para o Brasil, ao invés de fugir para um lugar mais seguro, muitos deles optam por permanecer no lugar de perseguição, em que eles vão ter uma vida muito mais difícil, mas porque eles têm certeza de que eles vão ter sempre um refúgio e encontrar refrigério no Senhor. E isso, eles sabem o valor precioso disso, que é muito maior do que qualquer conforto. E é por isso que eles perseveram. E por último, eu lembrei de um outro episódio. Eu conheci uma moça, ela era tinha mais ou menos a minha idade, a gente estava com 20 e tantos anos, e ela era médica. E ela vivia num país de alta perseguição, inclusive com a minoria terrorista muçulmana, grupos bastante radicais, e ela sabia dos riscos que ela estava correndo. Eu a encontrei no ano, e menos de 2 anos depois, eu fico sabendo que essa moça, que tinha se tornado minha colega, ela tinha falecido. Ela e outros profissionais da saúde tinham ido para um vilarejo naquele país para servir um povo carente, e no meio do caminho os terroristas sequestraram a van e mataram todos eles. Quando eu soube da notícia, a minha primeira reação foi de medo e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui num país que também tem perseguição? Acho que é melhor eu voltar logo para o Brasil. E esse medo tomou meu coração, até que eu ouvi outros irmãos e outras pessoas que tinham a mesma caminhada, quais eram as lentes que eles usavam. Até que eu ouvi com outros irmãos que estavam usando outras lentes para interpretar o que tinha acontecido. Irmãos que sabiam e conheciam até muito mais essa equipe de médicos que tinha sido martirizada, falando com tanta convicção de que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam de que havia terroristas naquele lugar, que eles sabiam que valeria a pena correr esse risco, para que mais pessoas, inclusive esses perseguidores, pudessem ouvir de Jesus, pudessem ser transformados, como Paulo
que era um ferrenho perseguidor da igreja, tinha sido transformado e que eles pudessem ser agentes de transformação. E isso foi em 2010, mais ou menos, mas naquela mesma região do mundo, na década de 90, a gente tinha tido uma experiência muito bacana com o pessoal da Frontiers, e vocês sabem que eu tenho servido na Frontiers já há mais de 10 anos, e um dos nossos colegas, ele teve uma experiência com 2 irmãos, que eu vou chamar de Abdul e Habib. Essa história você pode encontrar e ler em detalhes num livro chamado Movimentos Miraculosos, da editora Esperança. Mas, resumidamente, Abdul e Habib eram 2 irmãos. Abdul ele sai de um vilarejo remoto, vai para a cidade, encontra seguidores de Jesus, passa por uma experiência dramática em que ele quase morre, e aí ele se rende ao senhorio de Jesus Cristo. Abdul ele está vivendo na cidade uma vida completamente do que o seu irmão ficou vivendo no campo. Enquanto Abdul estava crescendo na palavra do Senhor, o seu irmãozinho mais novo tinha ido para uma escola radical islâmica. E lá ele aprendeu a odiar cristãos. Abdul sente-se movido pelo Espírito Santo, aí com seguidores de Jesus, para o vilarejo, para eles conversarem com a sua família. E lá no vilarejo eles sofrem um atentado. O próprio Habib, o próprio irmão da Abdul, é envolvido numa armadilha para matar esses cristãos. Na hora crucial de matá-los, o Habib é impedido por algo que ele não sabia o que era, e ele não dá cabo ao plano do assassinato e fala para os 2 fugirem de volta para a cidade. Isso angustia demais o Habib, ele não entende por quê. Todo o grupo terrorista o acusa e, na pressão, ele acaba se juntando a um grupo maior de terroristas. Ele é honrado a matar um infiel, ele não consegue matar e ele começa a ter uma crise de identidade. E ele começa a buscar Deus, perguntando o que estava acontecendo com ele, por que ele não conseguia obedecer essas ordens de matar pessoas que eram inocentes. E Deus então dá um sonho para o Habib e fala: Habib, você vai receber a visita de 3 homens e através desses homens eu vou te dar a resposta. Enquanto isso, lá na cidade, Abdul, junto com o pessoal lá, um dos caras que era da Frontiers, eles sentem o Espírito Santo impelindo-os a visitar novamente a tribo, mesmo sabendo que as pessoas tentariam matá-los. Quando eles chegam, são 3 homens trazendo uma mensagem para o Habib. O Habib se prostra diante do Senhor. E como o Habib ele era muito respeitado na sua família e no seu vilarejo, no dia seguinte, não só ele, mas outras 17 pessoas são batizadas. Isso acontece muitas outras coisas, eles têm contato com aqueles grupos terroristas. O Abdul passa a ser o chefe daquele grupo, ele recebe guarda-costas, uma milícia, né, com metralhadoras e armamentos, e ele fala: não, a gente não precisa mais disso. Isa al-Masih, o Messias, Jesus, ele diz que é para a gente amar os nossos inimigos. A gente não precisa se proteger, é Deus quem vai nos proteger. E aquele grupo que antes era tão radical, eles passam a seguir Jesus, inclusive no mandato de amar os seus inimigos. Isso causa uma revolução no vilarejo e muitos que eram perseguidores passam a seguir a Jesus e proclamar as boas novas entre todos aqueles povos muçulmanos da região. Então, meus irmãos, eu lembro, ouvindo essas histórias, sabendo que essas pessoas estão dispostas a morrer, de uma frase do Martin Luther King Jr., que ele fala que quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem uma causa pela qual viver. Então, o terceiro fruto, o terceiro ponto da perseguição é que a gente encontra uma causa relevante para a gente morrer e viver. E é essa minha oração por mim e por cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, seja você da IMEL Sorocaba, seja você de outra igreja, ou seja você que não é de nenhuma igreja, ou até que possa perseguir alguns crentes. O meu desejo é que vocês encontrem uma causa linda, bela e poderosa, pela qual você se disporia a morrer e pela qual você vai viver. E a melhor causa que você pode ter assim é Jesus Cristo. Vamos orar?
Pai Santo, a gente hoje está reunido para interceder pela igreja perseguida e nós clamamos, ó Deus, pela tua proteção contra armadilhas físicas, contra o engano do inimigo, contra as necessidades que eles padecem tanto e que a gente não consegue nem imaginar. Mas as nossas orações vão além disso e pedimos também que eles encontrem perseverança, que eles encontrem a certeza de que o Senhor é quem vai fazer justiça, que eles encontrem refúgio, refrigério e que eles possam ter fortalecida a causa pela qual eles vivem e a causa pela qual eles estão dispostos a morrer. E que a gente, Deus, mesmo como igreja livre, que a gente também possa ter pelo menos um pouco de todos esses frutos, porque sabemos que eles não são restritos a quem sofre perseguição nesses campos tão difíceis, no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, na Índia, na África, mas essas tuas bênçãos estão disponíveis para todos os teus filhos e filhas. Tem misericórdia de nós, ó Deus, amplia a nossa visão espiritual, enche-nos com teu Santo Espírito e que possamos, com alegria e coragem, te obedecer, amar o nosso próximo, sem perder a esperança de que a eternidade gloriosa nos aguarda e que toda a tribulação, toda a dor, toda a angústia que a gente vive hoje não serão nada mais, nada menos do que leves e momentâneas tribulações. Nos abençoa, Senhor. É em nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Que vocês tenham um bom domingo, que vocês possam, pelo menos pelos dias seguintes, orarem pela igreja perseguida e que Deus os abençoe. Bom dia, meus irmãos. Muito bom ter esse tempo juntos, né? Louvando, adorando o Senhor e tendo um tempo com a palavra dele, né? Vamos agora, bênção. Que a maravilhosa graça de Jesus que nos salvou, que o amor tão grande do nosso Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bom ter esse tempo juntos. Nós nos vemos em breve novamente. Deus abençoe e um grande abraço para vocês. Tchau.